parou pra pensar no que acontece quando você morre? Essa é uma das maiores e a maior pergunta já feita até hoje pela humanidade. Mas ainda não temos a resposta. Na verdade, até ontem à noite, quando saiu no Fantástico o que realmente acontece. Eu fiquei um pouco mais surpreso que pouca gente tenha visto, já que nessa geração a maioria das pessoas não assiste mais TV. E como a gente tá sem Twitter também fica bem mais complicado. Mas não feche nem pula esse vídeo. Eu vou explicar tudo direitinho o que aconteceu. E a reportagem tá aí na descrição se você quiser assistir depois. Mas depois do meu vídeo. É essencial que você preste bem atenção aqui e veja o vídeo com bastante calma pra entender tudo. Tudo isso faz parte de um grande projeto da Embrapa, uma empresa de pesquisas científicas aqui no Brasil. Sim, foi uma descoberta brasileira. Chupa, mochileiro Q83. Mas enfim, deixa eu explicar toda essa confusão sobre a morte. O que realmente acontece quando morremos? Já vou adiantando logo que não tem nem céu, nem inferno, reencarnação, qualquer outra coisa assim. Todos nós crescemos com a imagem absoluta da morte, alimentada por religiões, mitos e, mais recentemente, pela ciência. Mas ontem a gente ficou sabendo que a morte não é o fim, mas também não é o começo. O que vem depois é algo muito mais perturbador e complexo do que o céu e o inferno. Basicamente, quando a pessoa morre de forma comum, o corpo dela se deteriora lentamente e a consciência é capturada, entre aspas. Mas agora vem a pergunta: e se seu corpo for completamente destruído? Explosões, queimaduras intensas, desintegração total, o que acontece com a consciência? Bem, mesmo quando o corpo é destruído ao ponto da desintegração total, ou seja, nenhuma célula sequer resta, a consciência permanece intacta. E como? Nós ainda não sabemos ao certo. O que descobrimos é que a consciência, ou a sua essência, é separada do corpo no exato momento em que ela sofre o dano fatal. Mesmo que o corpo seja pulverizado, essa essência, esse eu, ainda vai ser preservado em algum tipo de campo que transcende a nossa compreensão física. Tá, mas pra onde a consciência vai? Essa é a parte mais estranha e ao mesmo tempo mais integrante. A reportagem mostrou que a consciência não vai pra um lugar específico, como sempre imaginamos. Em vez disso, ela entra num estado que eles chamam de fluxo universal. Parece complexo, mas eu vou tentar explicar de um jeito mais fácil. Quando você morre, especialmente se seu corpo for destruído por uma forma irreversível, sua consciência não se perde no espaço ou fica vagando por aí como um fantasma. Ao invés disso, ela é absorvida por esse campo invisível que permeia o universo. O fluxo universal. Não é um lugar físico, mas é uma espécie de rede energética, tipo a internet. Conecta todas as consciências que já existiram e ainda vão existir. É como se a nossa mente ou alma fosse parte de um grande sistema de informações e a morte apenas nos desconectasse do corpo, mas não do sistema. Uma vez dentro desse fluxo, você ainda continua consciente. Sim, você ainda tem noção de si mesmo, das suas memórias e dos seus sentimentos. Mas é aí que as coisas começam a complicar um pouquinho. Que no fluxo, a individualidade não existe da mesma forma que conhecemos aqui na vida. Pense no fluxo como uma grande piscina de consciências, todas misturadas, todas fluindo juntas. Lá ele. E dentro dessa piscina, você ainda é você, mas também começa a sentir os pensamentos e memórias das outras pessoas. E antes que me pergunte, sim, Kleber, todos vão saber que você bate punheta pra desenho japonês. Agora vem a parte mais perturbadora, não a saída do fluxo. Assim que você é capturado por ele, sua consciência não pode ser mais restaurada no corpo físico. Não importa se você foi queimado, destruído ou desintegrado, você permanece nesse estado interagindo com consciência sem corpo. O que eles descobriram é que a consciência, uma vez no fluxo, está fora do alcance da realidade física. O tempo e o espaço não funcionam lá da mesma forma que funcionam aqui. Um segundo no fluxo pode parecer uma eternidade. Uma eternidade pode parecer e passar com um piscar de olhos. Mas não acabou aí. Algumas consciências, após muito tempo dentro do fluxo, começam a se adaptar. Elas encontram formas de manipular o próprio fluxo, distorcendo a realidade dentro dele, criando suas próprias existências subjetivas. Isso pode ser comparado a sonhos lúcidos, mas infinitamente mais real. Ou seja, ao invés de simplesmente se fundirem ao todo, essas consciências criam suas próprias versões do que seria o pós-vida pra elas, vivendo em realidades que elas mesmas se moldaram dentro do fluxo. E eu vou parar por aqui antes que venha alguém me dê um soco na cara. Tudo isso aí que eu disse é fake. Já é a segunda vez que eu faço isso aqui no canal. Eu tenho que parar com isso antes que dê ruim. Pra quem não percebeu, tudo isso aqui que eu disse foi só descrevendo o final de Evangelho com a unificação. Então se você só clicou pra saber o que vem depois da morte, você já pode fechar o vídeo aqui agora. Ou você pode ficar aqui e apreciar esse lindo vídeo e ouvir a verdade. Porque esse vídeo acabou de começar, papai. Esse vídeo aqui não é pra falar sobre o que vem depois da morte, e sim pra falar o porquê que a gente não deve saber o que vem depois da morte. Meio complicado, né?
Mas deixa que eu explico. Em The Discovery, um filme onde um cientista descobre que tem vida após a morte e divulga isso pra todo mundo. E depois disso a taxa de suicídio dispara. Todo mundo começa a se matar. E a minoria que sobra é por ter desconfiança dele que ele esteja mentindo. É aquela coisa. Se existe vida após a morte, por que eu vou viver? E se não existisse, o mundo entraria em colapso. Você vê que as religiões com suas crenças de vida após a morte, onde se você for uma boa pessoa, você seria compensado e iria pro céu pela eternidade. Mas se você fizesse coisas ruins, você iria pro inferno, pagar pela eternidade pelos seus pecados. As religiões são o que mais segura a humanidade de fazer merda. Tipo, por vídeo, cara, deve ser muito vídeo. E eu não arrumei meu cabelo, eu juro que eu não arrumei meu cabelo. Se não fosse pelo medo da maioria de ir pro inferno, todo mundo poderia fazer o que bem entendesse sem peso na consciência. E se não existir vida após a morte e for confirmado isso, o mundo inteiro iria colapsar. Religiões não fariam mais sentido. Por que ser bonzinho se eu vou pro mesmo lugar que Hitler? Tudo isso quebraria o mundo. A vida após a morte não é só o pós-morte, mas na vida também. E ela foi feita pra realmente ser um mistério. Porque não faria sentido viver se tivesse uma. E também não faria sentido se comportar se não tivesse uma. Em Undertale, você tem a determinação, o que faz você voltar cada vez que você morre no jogo. Agora no DayZ, se você morrer, fudeu, não tem volta. Você morre, seus itens, seus personagens, sem nada. Então muito provavelmente você tomaria 10 ou 20 vezes mais cuidado no DayZ pra não morrer do que no Undertale. Já que eu tenho vidas infinitas, por que me preocupar em morrer, já que é só voltar? Eu espero que esse vídeo sirva de lição pra você que fica na dependência de saber se existe algo ou não depois da morte. Porque acredite em mim, a morte foi feita pra não ser descoberta. Deixa o like e se inscreve se não quiser morrer.